como um canal de bênção para nossas vidas, e confirma esta palavra, Pai querido, que eu creio com certeza virá como uma flecha em nossos corações. Oh meu Deus querido, toma nossas mentes nas tuas mãos, abra, Pai querido, nosso entendimento, prepara-nos, Pai querido, para ouvir a tua palavra, é o que eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aleluias, amém, glória a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos, a paz do Senhor a todos. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos capítulo 5. Vamos ler apenas bendito é o nome do Senhor. Versículo 15, 5:15, versículo 15. Capítulo 5, versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amém? Pode tomar o seu assento. Jesus, ele vinha de uma caminhada de milagres. Ele vinha de uma caminhada de milagres, uma caminhada de pregações. Pouco tempo antes dessa cura, ele ressuscita uma menina, ele cura a mulher do fluxo de sangue. E o interessante é que ele dá uma palavra aos discípulos. E a palavra que ele dá aos discípulos é: passemos para outra margem. Essa é uma palavra de Deus para os discípulos. Os discípulos não sabiam o que Jesus estava vendo do outro lado. Mas como eles confiavam em Cristo, eles estavam dispostos a ir para onde Ele direcionasse. Então Ele falou: passemos para outra margem, não interessa a condução, nós vamos acompanhá-lo. A Bíblia diz que quando eles chegam do outro lado, na província dos Gadarenos, ou Gesareno, dependendo da tradução, a Bíblia vai dizer que vem um homem endemoniado, com uma legião de demônios, bradando e gritando: por que viestes aqui nos perturbar? E a Bíblia vai dizer que esse homem vivia nos sepulcros, e ele era amarrado com correntes, ele era acorrentado. E entenda, não eram os demônios que acorrentavam aquele homem. Quando o demônio saía, os cidadãos que conheciam aquele homem tratavam de tentar contê-lo, porque tamanha era a força do espírito que se apossava dele. E quando se apossava, a força era tamanha que ele quebrava as correntes. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje é para a atitude desses demônios. Porque talvez demônios estão tentando te conduzir para o mesmo caminho que conduzia esse homem. Porque a Bíblia vai dizer que
ele ficava no sepulcro. Ele não ficava no sepulcro porque ele queria. Ninguém quer ficar no cemitério, irmãos. Quem aqui gostaria de passar uma noite sequer no cemitério? Ninguém gosta nem de ir, nem quando precisa velar alguém. Qual o motivo desse homem querer ficar ali? O espírito que havia dentro dele o conduzia para lá, porque os demônios sempre conduzem à morte, a lugares, a ambientes assim. E isso é apenas fisicamente. Ele estava levando ele para um lugar ruim, onde só havia morte, mas um lugar físico. Isso é fora o que o diabo faz para conduzir alguém para a morte espiritual. Talvez você fale, mas eu sou crente. Mas o diabo também tenta conduzir crentes para a morte espiritual. E eu digo mais, tem crentes que estão, sem perceber, obedecendo às ordens do diabo. Satanás tem conduzido ele para a morte e ele nem tem percebido. O desânimo vem, ele já não consegue fazer mais nada, ele não está nem aí para nada. Coisas que ele antes dava valor, hoje ele já não se importa mais. Antes, se ele ficasse um dia sem orar, ele ia preocupado. Agora consegue ficar uma semana sem sequer citar o nome de Deus ou pensar nele, e está tudo bem. E os demônios conduzindo para os sepulcros. Então que Deus venha nos dar graça, nos dar visão e discernimento para que nós possamos identificar as garras de Satanás através de alguns desânimos que vêm sobre nós, alguns desleixos que vêm sobre nós, que na verdade é uma tentativa do diabo nos conduzir para a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem, ele ia para lá, e ele ficava lá, e ele se sentia bem lá, isolado. Toda tentativa de se isolar, na maioria das vezes, a tentativa de se isolar é te conduzir para um ambiente de morte. Na maioria, o diabo não consegue pegar você aqui, no meio da comunhão com os irmãos. Na maioria das vezes, quando ele quiser pegar um crente, ele vai te afastar da multidão, te afastar do meio dos santos, porque aqui você está murado. Aqui você encosta num crente, e o crente uma hora ou outra vai perceber que você está para baixo, e ele vai te dar uma chupeta ali, você vai levantar. Então aqui você está protegido, mas aí ele vai tentando te fisgar. E ele faz isso através de algumas especulações e deduções que ele planta na tua mente. Ele começa a falar na tua mente: você não é valorizado aqui, você não é valorizado aqui, você nem recebe oportunidade, as irmãs nem falam com você, você não faz parte de nada. E ele começa a plantar coisas que não estão acontecendo, contendas. É contos que o próprio diabo cria para poder te afastar da presença dos irmãos e consequentemente da presença de Deus. Tudo isso é uma tentativa de te matar. E eu já disse aqui, não espiritualmente, não fisicamente, mas ele quer te matar espiritualmente. Irmãos, a morte espiritual é algo que é uma ambição de Satanás. A maior ambição dele é matar pessoas espiritualmente. Ele já conseguiu matar alguns pastores, líderes, conseguiram matar crentes, conseguiram matar homens e mulheres piedosos, que oravam sem cessar, que jejuavam sem cessar, que faziam boas obras, mas hoje se encontram mortos. Eu conheço, irmãos, pastores que se afastaram e hoje
estão vivendo uma vida deplorável, uma vida miserável, uma vida horrenda, dependente de droga, dependente de tudo e mais um pouco de ruim. Tudo isso começou a partir de o quê? De uma oportunidade que foi dada ao diabo para falar em seu ouvido. É quando você está na igreja, você está no culto, mas de repente você começa a alimentar tudo de ruim que vem na sua mente. Tudo de ruim que vem você interpreta, tudo que vem sobre você, você interpreta como mal. Irmão, não me deu a paz do Senhor, por isso que eu não vou na igreja, por isso que eu vou me afastar, porque esses irmãos só pensam nele mesmo. E assim vai. São algumas das coisas que o diabo vai fazendo. E outro detalhe, Satanás ele é super interessado em te afastar de pessoas que têm potencial para te manter na presença de Deus. Então a primeira pessoa que ele tende a colocar contra você, ou você contra ela, são pessoas que têm o potencial para te levar à salvação. São pessoas que Deus deu a capacidade, que Deus deu a fé, o testemunho para te influenciar, de tal forma que você consegue, toda vez que olhar para ela ou para ele, continuar perseverando independente da situação da tua casa. Dessa maneira o diabo não consegue encontrar o caminho do teu coração para enfiar a estaca. E uma coisa muito interessante é que o caminho para uma possessão não é assim do dia para a noite. O caminho para uma possessão dura dias. Dura dias, dura às vezes anos. Primeiro você começa a dar legalidade na mente. Primeiro o diabo fala no ouvido. Primeiro ele sopra no pensamento. E você começa a acatar tudo que ele manda. E ele vai deturpando a sua mente. Isso pode ser chamado de desconversão. Nós se convertemos quando viemos a Cristo e mudamos toda a rota da nossa vida. Nós íamos para lá, agora vamos para cá. Andávamos para trás, agora andamos para frente. Nós mudamos nosso pensamento, nossa maneira de se vestir. Se tornamos cidadãos exemplares. Isso é uma conversão. Não é só uma mudança exterior, mas também a mente muda, o coração muda. Coisas que antes você pensava não pensa mais, coisas que antes você desejava já não deseja mais. É uma mudança completa de dentro para fora. A desconversão acontece quando você começa a fazer o caminho de volta. Você começa a voltar a praticar poucas coisas pequenas, aquelas últimas coisas que foi mais difícil de você abandonar. Você começa a fazer pouco a pouco, e quando vê, está na sarjeta de novo. O problema é que para você ser resgatado era um estágio. Agora a Bíblia diz que quando o diabo encontra a casa vazia, ele vem com mais sede. E a situação de um indivíduo que se converteu e se desconverteu é muito pior do que alguém que nunca se converteu. Porque o diabo já viu que ele sabe o caminho de volta para casa. Então ele vai tentar de tudo quanto é jeito aprisionar essa pessoa. E é por isso que vem 7. Desviou mais uma vez, vai mais 14. E assim vai. E vale lembrar que 7 aqui, porque às vezes a gente acha que é literal. Igual quando fala, quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. Aí eu já vi gente falando que é, quanto que dá a soma? 490, alguma coisa assim, eu já vi. E eu já pensei assim. Só que na verdade, na cultura judaica, o 7 é o número da perfeição, é o número completo.
Quando fala 70 vezes 7, ele fala, é um número mais do que perfeito. Ou seja, toda vez que você precisar perdoar, Pedro, tem que perdoar, sem esgotar o estoque. Então o 7 ali, ele está falando que 7 demônios, não pense que é 7 demônios. Ele só está dizendo que o estado pode ser muito pior do que você imagina. Só grave isso. Eu acho que às vezes os crentes não sabem com quem está lidando. E eu não estou aqui para fazer apologia a demônios, ao diabo, não. Mas eu já passei por muitas batalhas espirituais na minha vida para poder chegar aqui. Os irmãos já imaginam qual a chamada? Pastor, se prepara, porque é desde criança. Quando não sabia, não tinha saído nem das fraldas direito e já estava passando batalhas espirituais. Então isso aí é uma coisa, mas tem crente que não entende essas coisas. O dia fica nublado do nada, Satanás acampa a sua corja sobre a sua vida, sobre o trabalho, sobre a sua casa, e a pessoa fica tristinho, se intoca no quarto e fala, não vou sair, estou ruim, estou desanimado, o dia está ruim. A hora que é para orar, a hora que é para guerrear de pé, ele mostra para o diabo que ele está mais do que vencido, sendo que a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, sendo que a Bíblia nos chama de soldado, e soldado tem que estar preparado em todo o tempo. Percebeu a guerra, está de pé, a espada está aqui, rapaz, a couraça está aqui, não tem problema, o capacete da salvação está aqui, eu tenho a certeza dela, pode vir. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Mas não, os crentes brincam. Eles vão brincando de ser crente, não levando em conta que o diabo, irmãos, o reino espiritual é bem arquitetado. Paulo vai dizer que o reino espiritual, ele tem hierarquia. Não é assim, aquela baderna que a gente pensa que é. Igual a gente fala, o diabo é qualquer um que a gente mete um pé na testa dele. Igual tem uns louvores que canta hoje que eu falo para você, que pisa na cabeça, e pisa nada, irmãos. O anjo Miguel, arcanjo de guerra, a Bíblia diz que quando ele estava levando o corpo de Moisés para sepultar, Satanás se opôs do caminho, era Satanás. O que ele diz? O Senhor te repreenda. Ali se trata de Satanás, não era um demôniozinho, era o líder. E eu estou falando de Miguel. E Miguel entende a hierarquia e fala: o Senhor te repreenda. Louvado seja o nome do Senhor. Então olha, então nós precisamos lidar com essa situação com o nosso coração humilde, entendendo que se Deus não estiver nessa guerra, a gente não aguenta. Tem uns crentes que parece que é Ele que vai expulsar. Tem uns crentes que parece que Ele vai expulsar no tapa, e ele acha que o diabo vai correr, que o diabo tem medo dele. Não tem. Os demônios brincam. Você vê nessas igrejas aí que os irmãos ficam chamando, entrevistando e falando, põe a mão para trás, e sei lá o que, fala. Você acha que o diabo está sendo humilhado? Não, ele está brincando. Ele está se aproveitando daqueles que acham que é alguma coisa. Estão perdendo tempo, ele está tirando o tempo da palavra no culto para poder dar testemunho, para poder falar de onde veio, para falar de onde vai, sendo que poderia estar pregando a palavra para a igreja. A coisa que ele mais gosta é se manifestar e atrapalhar o culto. Por isso que eu desenvolvi um hábito na minha vida. Toda vez que eu vou orar e eu percebo que a pessoa manifestou, eu nem deixo. Eu já falo, Senhor, em nome de Jesus, sai. E às vezes poucas pessoas percebem que a pessoa ia manifestar.
Eu desenvolvi esse hábito, porque eu sei que ele gosta de aparecer. E eu quero ver milagre de Deus. Eu não quero ver diabo fazendo palhaçada na igreja. Eu não quero ver isso, irmãos. Não me interessa. O que me interessa é ver o canceroso ser curado. O que me interessa é as conversões. Cadê as almas? O que me interessa é ver vidas transformadas, casamento transformado, reconciliação. É isso que me interessa. Agora, o que o diabo faz, eu sei que ele veio para fazer tudo de ruim. Eu sei disso. E nós estamos aqui para quê? Para corrigir tudo que ele faz, tudo que ele quebra. Louvado seja Deus. Então Paulo vai dizer que é um reino bem arquitetado. Ele vai falar que principados, demônios menores que ficam na terra, milhões e milhões de demônios que são inferiores, que agem na terra, eles incorporam. Depois tem as potestades, que são demônios superiores, milhões, que dominam sobre esses inferiores. Depois tem príncipe das trevas. Príncipe das trevas são demônios específicos que agem exclusivamente para que o homem não se converta, não reconheça a glória de Deus. Hostes espirituais da maldade são pequenos batalhões de demônios que ficam à espreita, aonde a guerra é mais perto de se perder, aonde a pessoa já está quase com a boca na botija, quase aceitando a proposta, ele fala: agora, ataca. Então é um reino bem arquitetado, irmãos, não é uma bagunça. Aí eu falo, a igreja quer brincar, quer agir de qualquer maneira. Aí nós vemos o resultado. Nós vemos o resultado nas igrejas. É crente apanhando do diabo daqui para lá, e ele nem sabe que está apanhando. Vai ver as coisas que estão acontecendo em volta, e nós vemos ali a mão do Satanás agindo, porque a pessoa quer ficar brincando. E entenda isso, eu estou falando que o reino espiritual, o reino do diabo é bem arquitetado, mas o reino de Deus é muito mais. Mas eu estou dizendo a respeito da igreja. Precisamos ter organização. Quando a gente fala na igreja, não fica levantando na hora da palavra. Quando a gente fala, tenha reverência. Quando a gente fala, na hora que estiver lendo a palavra, não entra não, espera um pouco. Chegou atrasado, aguenta um pouco na porta. Quando a gente fala, cuidado com a sua saia, para não ficar para cima do joelho e ficar aparecendo coisa que não é para aparecer. Toma cuidado com os decotão no meio do culto. É porque organização. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, e nada pode roubar o foco. Aí vem os irmãos com a calça apertadinha, que parece que falta pedaço, aí ela vem aqui em cima, aqui, ó. Também falo. Uma coisa ridícula. Tem ninguém assim não, né, irmãos? Eu não vi ninguém, viu? Mas vem com aquelas calças apertadinhas, com cabelo lambido, que parece que foi um pote inteiro de gel, daquele bom. E tá tudo bem. Pregando por hobby. Enquanto isso, o diabo faz arruaça. Porque o diabo não respeita quem não tem intimidade com Deus. Não vai respeitar, irmãos. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 19 que 7 homens, 7 filhos de Cefas, chega diante de um endemoniado. E esses 7 filhos de Cefas ouviu falar sobre os acontecimentos de Paulo, que onde Paulo chegava, ele falava em nome de Jesus, e os espíritos saíam. Então os filhos de Cefa vê um endemoniado e falam, eu vou falar isso também. Só que o problema, eles não tinham relacionamento com Deus como Paulo tinha. Aí chegaram diante do endemoniado e falaram, nós te esconjuramos, nós te repreendemos em nome do Jesus que Paulo prega.
Foi falar sem autonomia, sem propriedade, sem autoridade. E sem autoridade eu digo, sem relacionamento. Um crente sem relacionamento é sem autoridade. Ou seja, está falando de coisas que não sabe. Não conhece Jesus e quer falar no nome dele. Falar em nome de Jesus é você estar representando Jesus. Não é só em nome de Jesus, não. Aí o diabo fala para eles, os demônios: conheço Paulo e bem sei quem é Jesus, mas e vós? Quem sois? Quem sois? E a Bíblia diz que ele avança naqueles homens, e os 7 saem correndo e pelado, envergonhado e machucado. Então que nós tenhamos, irmãos, essa consciência. É crente? Então age como crente. Não brinca não. Não brinca não. Respeite o lugar onde você está sentado, o título que você carrega: sou cristão. Porque a partir do momento que você levantou a mão e falou: eu estou dentro, você travou uma guerra contra o reino das trevas. Travou. Você tem um aliado, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Mas não pise fora, porque uma vez desviado, Satanás tem brecha e legalidade para retornar para casa. Então, em nome de Jesus, toma posse, pisa firme no chão e diga: eu sirvo ao Senhor. A minha mente é de Cristo, eu sou de Deus. O diabo não sopra nada no meu ouvido. Na minha mente quem manda, quem governa é o Espírito Santo de Deus. Arabaia céu. E a Bíblia diz que esse homem, Jesus, ele repreende aquele demônio. O demônio vai nos porcos, os porcos se lançam no mar e morre aquela manada de porcos. Os homens que eram os donos dos porcos chegaram, os porqueiros. E quando chegaram, viram o homem. Eles estavam assustados que os porcos, pela notícia, que os porcos haviam sido mortos. Entraram dentro do rio e foram todos afogados ali. Se afogaram. Eles estavam assustados com isso, mas quando eles chegaram, o susto mudou. A Bíblia diz que eles se assustaram em ver um homem que era atormentado, que vivia acorrentado, sentado e em perfeito juízo. Alguém que Satanás envergonhava, andava pelado, é o que a Bíblia vai dizer, rasgado, e agora estava vestido em perfeito juízo. Foi isso que Jesus fez comigo e fez com você. Nós éramos sujos, encardidos. Ele pegou-nos, nos tirou da lama, do lamaçal do pecado, e hoje Ele nos colocou em perfeito juízo. Hoje nós temos a garantia da salvação. Hoje nós não somos mais criatura qualquer um, nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que esse homem, agora, olha que interessante, irmãos. Eu falei sobre a questão do reino espiritual, e olha que interessante. A Bíblia diz que ele é curado, é liberto. Mas aí quando nós voltamos um pouco, o que aconteceu no mar? Uma tempestade. Foi cantado aqui hoje. A tempestade, na verdade, ela não foi uma tempestade comum. Essa tempestade foi uma guerra espiritual de alguém que sabia que Jesus estava indo para lá. Prova disso é que a palavra que Jesus usa quando ele é despertado não é acalma-te mar. Ele fala, beber um golo de água porque a garganta foi. Obrigado, meu amor.
Minha esposa, tá, irmãos? Bom falar. Louvado seja Deus. Já estou concluindo, irmãos. Então ele não fala: acalma-te, mar. A Bíblia diz que ele se levanta e ele repreende os ventos. E eu acabei de dizer, o anjo falando: o Senhor te repreenda. Demônios nós repreendemos. Agora, quando é o mar, em outra ocasião, em Mateus, a Bíblia diz que Jesus acalmou o mar. É só um fenômeno natural. Os demônios perceberam que ele estava indo para lá. O que eu estou dizendo com isso? Talvez o vento que você está vivendo hoje só significa que Jesus está perto de resolver o problema lá. O vento que você está passando hoje, é possível que Jesus esteja a caminho da tua casa para poder resolver, para poder libertar, para poder curar. E por isso o diabo sabe, ele vai causar um escarcéu para tentar impedir. Mas a palavra de Deus diz para nós que operando Deus, esse homem é liberto. E agora os porqueiros expulsaram. Porque, irmãos, se nós não sabemos dar valor a Jesus, ele vira as costas e vai embora mesmo. Os porqueiros ali se preocuparam com os porcos e não com a vida daquele homem que vivia ali. Aquele homem tinha família. O texto vai dar a entender que ele tinha família. Ele não foi sempre endemoniado. Ele se tornou, abriu legalidade de um ponto que o diabo entrou e começou a fazer morada. Ele tinha família, vivia ali, e Jesus foi para libertar, e eles estavam preocupados com os porcos. Mas quando chegaram, falaram: sai daqui, vai embora. Jesus, ele vira as costas, ele pega o barco de novo para ir embora. Mas antes de pegar o barco, vem outra voz: mestre, me deixa entrar no barco contigo. O endemoniado, o ex-endemoniado: deixa eu ir junto. O Senhor libertou a minha vida, o Senhor me tirou dessa escravidão, me leva junto. Mas aí Jesus vai falar algo que é poderoso e é chocante. Ele fala: não, vai para a tua casa, testemunha para os seus. O primeiro lugar que o seu testemunho tem que valer é na tua casa. Antes de fazer o id, antes de querer pregar lá fora, o seu testemunho, ele tem que ser verdade lá na tua casa, para a tua família, para o teu pai, para a tua mãe. No caso do pai e da mãe, para o filho, para a filha, para os tios, para os netos, para os avós, e assim vai. É lá que Jesus quer que você seja o exemplo e apresente o seu testemunho. E olha que curiosidade, a Bíblia vai dizer que pouco tempo depois Jesus volta, e quando ele volta, havia uma multidão para o receber. Por quê? Porque aquele homem que fora endemoniado ficou, testemunhou na sua casa, ganhou a sua família, apresentou Jesus para eles, apresentou para a cidade e ganhou uma multidão para Jesus. Então Jesus, ele não foi lá, essa guerra não foi à toa, em vão. É porque o diabo sabia a capacidade, o potencial que aquela alma tinha. O diabo sabe o potencial que você tem. O diabo sabe da chama que arde no teu peito, ele sabe. Tem coisas que são invisíveis para nós, mas o reino espiritual enxerga bem. O diabo sabe da chama que arde no teu peito. Ele sabe do desejo do teu coração de pregar a palavra, de fazer a obra de Deus. E ele vai tentar de tudo para tirar isso de você. Ele vai tentar de tudo matar você. Ele vai tentar de tudo sepultar os teus sonhos. Porque ele sabe que você tem potencial. E se você for solto, se você for liberto desses vícios, das correntes que te prendem, ele sabe, muitas almas irão se render. Não pode.
eu tenho que impedir ele, porque se ele não for impedido, uma multidão eu irei perder uma multidão que eu poderia angariar para o meu território. Que Deus venha ter misericórdia de nós, irmãos, e venha nos ajudar a sermos verdadeiros soldados, irmãos, nesse campo. Irmãos, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, já vou encerrar. Eu gostaria, nesse momento, de fazer aqui um convite. Alguém está enfermo em nosso meio, irmãos? Alguém está com dores em nosso meio? Vem à frente, nós vamos orar. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Eu creio que quase ninguém amanhã trabalha, né? Fora o trabalho de